No dia em que recebi a sentença final de divórcio, soube que a velha porta de um casamento equivocado havia se fechado com força às minhas costas. 3 anos como esposa de Igor Sampaio. 3 anos nos quais entreguei meu coração, meu dinheiro e minha confiança à família Sampaio. Agora, ao olhar para trás, eu me via como um cordeiro inocente cercado por uma matilha de lobos famintos. Sou Jimena, órfã desde criança, felizmente criada com o amor dos meus avós maternos. Graças a um pequeno talento para o negócio de flores, herdado da tradição familiar, consegui construir uma pequena e charmosa floricultura e acumular economias consideráveis. Ingenuamente, pensei que o dinheiro que eu ganhava deveria ser compartilhado com a família do meu marido para construirmos um futuro juntos. Quem diria que essa generosidade me tornaria uma presa fácil? Com a sentença de divórcio na mão, senti um estranho alívio, como se tivessem tirado um peso de 1 tonelada das minhas costas. Igor, meu ex-marido, estava na minha frente com o rosto pálido. Ele havia tentado me segurar com falsidade até o último minuto, mas eu já estava farta de sua hipocrisia. Ele não me amava. Amava minha conta bancária e minha generosidade, que beirava a estupidez. Jimena, você precisa mesmo ser tão cruel? Afinal, fomos marido e mulher, disse Igor com um tom lamurioso. Eu apenas esbocei um sorriso amargo, um sorriso que mantive escondido por 3 longos anos. Igor, essa crueldade eu aprendi com a sua própria família. Você, sua mãe e sua irmã usaram meu dinheiro como bem entenderam por 3 anos, e agora querem manter um casamento de fachada para continuar me explorando. Além do mais, você já tem outra. Que necessidade há de montar todo esse teatro na frente da sua ex-esposa? Igor ia responder, mas meu celular vibrou. Era uma mensagem de Laís, minha ex-cunhada. Minhas mãos tremeram levemente ao abri-la. Não era um pedido de desculpas, nem uma pergunta sobre como eu estava, mas uma foto dela sorrindo de orelha a orelha ao lado de outra mulher. Abaixo, um texto provocador. Parabéns ao Igor por se livrar da esposa encalhada. Convido para um fim de semana com tudo pago no spa de luxo em Campos do Jordão, para dar as boas-vindas à minha nova cunhada, Aline. Obrigada, Jimena, por financiar o projeto que permitiu ao meu irmão encontrar o amor verdadeiro. Aproveite bem a sua solidão. Assinado, Laís, a irmã do seu ex-marido. Fiquei olhando para a foto. A garota chamada Aline era a amante que havia se metido no meu casamento. A foto foi tirada em um resort caríssimo para o qual eu havia proposto convidar toda a família, mas minha sogra sempre se negou, alegando que a viagem era muito cara. E agora Laís se gabava de ter reservado tudo, claramente para me provocar até o fim. A raiva dentro de mim explodiu como um incêndio em Campo Seco. Aquela foto e aquela mensagem não eram apenas uma provocação, mas uma declaração pública do desprezo e da ganância sem fundo da família Sampaio. Eles consideravam meu divórcio uma vitória, uma oportunidade para continuar aproveitando as minhas custas. Levantei o olhar para Igor com uma frieza cortante. Igor, você sabe o que sua irmã está fazendo? Perguntei com a voz monótona. Igor pareceu desconcertado, mas pegou o celular. Ele não só não negou, como, com toda a naturalidade, curtiu a foto de Laís e comentou: Obrigado, maninha querida. Vou convidar toda a família para o casamento. Aquele gesto foi como um tapa na minha cara. Uma confirmação irrefutável. Eles estavam se preparando para este dia há muito tempo, e agora se deliciavam com o prêmio. Meus sentimentos não eram mais de dor, mas haviam se transformado em uma determinação de ferro. Durante 3 anos, fui boazinha demais. Agora era a hora de recuperar tudo, não por vingança, mas por justiça e por amor próprio. Respirei fundo e peguei meu celular. Igor me olhou com desconfiança. Ele esperava que eu chorasse, suplicasse ou fizesse um escândalo, mas eu apenas sorri. Um sorriso cheio de mistério. Igor, você e sua família sempre acharam que sou boba e fácil de manipular, mas hoje vou mostrar a vocês que esta Jimena não sabe apenas ganhar dinheiro,
mas também como exigir justiça. Deslizei o dedo pela tela do celular e acessei o aplicativo do meu banco. Meu dinheiro, o que deixei vocês gastarem à vontade por 3 anos, considerem os juros da dura lição que aprendi com sua família. Agora, a lição acabou. Igor me olhava fixamente, sem entender ainda o que eu estava fazendo, mas seu rosto começava a mostrar sinais de ansiedade. "O que você está fazendo, Jimena? Não faça nenhuma besteira!" Ele gritou. Ignorei suas palavras. Tinha que agir com rapidez e decisão. Naquele momento, a raiva havia se tornado minha maior motivação. Eu queria que a família Sampaio, que naquele instante se regozijava em Campos do Jordão, provasse o sabor amargo da desgraça, que entendesse o que era perder tudo quando se está no auge do prazer. Entrei no gerenciamento de cartões e selecionei todos os cartões adicionais que havia emitido para a família do meu marido. No total, 11 cartões, incluindo os de seus avós, tios, sua mãe Sônia, Laís e, claro, Igor. Eu os havia dado a cada um pensando que era uma forma de demonstrar meu afeto e me integrar. Agora, tinha que pôr um fim a essa generosidade inútil. Um por um, selecionei os 11 cartões, bloqueei e cancelei permanentemente. Fiz tudo com calma, sem a menor hesitação. Cada toque na tela era um golpe certeiro na vida de luxo que a família Sampaio desfrutava com o suor do meu rosto. Guardei todos os extratos e comprovantes de transferências como prova. Não deixaria que negassem nada. Igor, ao ver minha determinação, começou a sentir um pânico real. Ele compreendeu que grande parte de sua vida confortável e a de sua família dependiam da minha fonte inesgotável de dinheiro. "O que você faz? Tem consciência do que está fazendo? Como ousa cancelar meu cartão e os da minha mãe e da Laís?" Igor se aproximou. Seu tom suplicante se transformou em raiva e pânico. Eu continuei olhando para a tela, esperando a notificação final do banco. Quando a mensagem de cancelamento bem-sucedido apareceu, levantei a cabeça e o encarei. "Cancelei os 11 cartões adicionais que emiti para sua família. Não se preocupe, meu cartão principal continua ativo, mas vocês não têm mais o direito de usar nem mais 1 centavo do meu dinheiro. Este dinheiro é meu, e eu decido sobre ele." Igor avançou, tentando arrancar o celular da minha mão. "Me dá isso. Vou ligar para o banco para reativá-los agora mesmo." Recuei um passo, desviando de sua tentativa. Eu sabia perfeitamente que, uma vez feito, não se podia reverter imediatamente. O cancelamento era permanente. "Não se incomode. Já está feito. Você e sua família gastaram meu dinheiro por 3 anos. Agora, terão que se virar sozinhos." Igor ficou paralisado, seu rosto contraído pela raiva e pelo medo. O colapso daquela fonte financeira inesgotável era um golpe devastador para ele. Olhei para o relógio. Naquela hora, Laís e minha sogra Sônia provavelmente estariam aproveitando as águas termais, preparando-se para um jantar de luxo. Eu sabia que meu telefone não demoraria a tocar, e esse seria o verdadeiro começo da minha vingança. Com o celular que havia cumprido sua missão em mãos, virei-me e fui embora, deixando Igor plantado ali como uma estátua. Naquele instante, senti que havia renascido. Eu não era mais a Jimena ingênua e fácil de enganar. Era a Jimena da determinação, da justiça e da vingança. Disse a mim mesma que aquilo estava apenas começando. Saí do escritório do advogado onde acabara de assinar o divórcio e fui direto para minha cafeteria de sempre. Queria me presentear com um cappuccino com doce de leite, algo que eu havia me proibido durante meu casamento, porque minha sogra dizia que era uma bebida vulgar e pouco saudável. Todos os velhos costumes, todas as regras absurdas da família Sampaio, eu iria apagar da minha vida. Igor, depois que saí, me ligou sem parar, mas ignorei todas as suas chamadas. O toque do seu telefone soava incessantemente, mas eu apenas saboreava meu café quente, aproveitando sua doçura. Sabia que Igor nunca teria imaginado que eu ousaria agir com tanta contundência. Aos seus olhos e aos de sua família, eu era uma mulher fraca que só sabia servir e aguentar.
Eles se esqueceram que uma mulher de negócios como eu, quando toma uma decisão, a leva até o fim. Sentada na cafeteria, abri novamente o aplicativo do banco para revisar a lista de cartões cancelados. 11 nomes, 11 rostos apareceram em minha mente. Sônia, minha sogra. Usava o cartão para sacar dinheiro e jogar em bingos clandestinos, e para comprar luxos sem pensar 2 vezes. Laís, minha cunhada, usava para comprar bolsas e sapatos de grife, viajar por toda parte e se exibir constantemente. Igor, meu ex-marido, usava para comprar presentes caros para sua amante Aline, para convidar seus amigos e para fingir ser um homem de sucesso. Os avós e os tios, embora não gastassem tanto quanto os 3, também consideravam meu cartão uma fonte de renda extra para caprichos desnecessários. Eu estava farta de ser a impressora de dinheiro daquela família. Como era de se esperar, apenas 15 minutos depois, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era Igor. Recusei a chamada. Ele ligou de novo. Recusei novamente. Na 5ª chamada, desliguei o celular. Meia hora depois, liguei-o para verificar a situação. Queria que ele provasse o sabor da impotência antes de enfrentar oficialmente o caos que eu havia criado. Abri uma nova conta bancária e transferi todas as minhas economias, deixando apenas uma pequena quantia na conta antiga para poder continuar monitorando-a. Embora os cartões adicionais estivessem cancelados, eu queria estar ciente de qualquer movimento ou mensagem relacionada, caso tentassem alguma estupidez. Aproximadamente 1 hora depois, quando eu já estava quase terminando meu café, o celular vibrou. Desta vez não era Igor, mas um número fixo de Campos do Jordão. Franzi a testa e atendi. Jimena, pois não. Uma voz de mulher, profissional, mas tensa, soou do outro lado. Boa tarde. Falo com a senhora Jimena? Sou a recepcionista do Spa Paraíso das Montanhas, em Campos do Jordão. Respondi com calma. Sim, sou eu. O que houve? Senhora, ligamos para informar sobre o pagamento da reserva do grupo da senhorita Laís Sampaio. A fatura pela estadia de 3 dias e 2 noites, que inclui serviços de spa, tratamentos, refeições e a suíte presidencial, totaliza R$50 mil. No entanto, o cartão da senhorita Laís foi recusado 3 vezes. Tentamos passar outros cartões que ela nos forneceu, mas todos indicam que o serviço foi cancelado ou negam o pagamento. A senhorita Laís nos disse que os cartões são seus e que a senhora é quem patrocina esta viagem. Sorri por dentro. O plano havia funcionado. Ah, entendo. Respondi com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A senhorita Laís tem razão. Esses cartões foram fornecidos por mim a ela e a sua família no passado. Mas meu ex-marido, Igor Sampaio, e eu nos divorciamos, e eu cancelei todos os serviços de cartões adicionais através do meu banco. Em outras palavras, esses cartões não têm mais nenhum valor. A voz da recepcionista soou confusa. Então, quer dizer que a senhora não vai pagar por esses serviços? Senhorita recepcionista, Igor Sampaio, Laís Sampaio, Sônia Sampaio e eu não temos mais nenhuma relação legal ou financeira. Além disso, essa viagem é para agradar a amante do meu ex-marido, algo que não tem nada a ver comigo. Por favor, informe a senhorita Laís e a senhora Sônia que elas devem pagar sua própria conta. Se não puderem, o problema é delas. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Ouvi um murmúrio alto do outro lado da linha. Parecia que minha ex-sogra e minha ex-cunhada estavam por perto. A recepcionista hesitou. Entendido. No entanto, a senhorita Laís e a senhora Sônia estão muito alteradas. Dizem que não vão pagar e exigem que a senhora realize o pagamento imediatamente ou, do contrário, farão um escândalo. Soltei uma risada seca. Deixe-as fazer o escândalo que quiserem. É o comportamento habitual da família Sampaio. Mas a senhora também deveria lembrar que o escândalo delas afetará a reputação e a segurança do seu spa. Como antiga titular dos cartões, permito-me sugerir que cancele todos os seus serviços e peça que elas deixem as instalações. Se não pagarem,
Procedam de acordo com as normas do seu estabelecimento. Eu apenas confirmo que não vou pagar nem avalizar esse grupo de hóspedes. Desliguei, sentindo uma profunda satisfação. Imediatamente depois, meu celular começou a tocar como um louco. Desta vez, era o número da minha ex-sogra, Sônia. Esbocei um meio sorriso e esperei a segunda chamada para atender lentamente. Queria que ela saboreasse a ansiedade e a confusão. Mal atendi, uma voz estridente, cheia de raiva e rancor, explodiu. Jimena, que diabos você está fazendo? Diga ao banco para reativar meu cartão agora mesmo. Meu cartão, o da Laís. Os de toda a família estão bloqueados. Que palhaçada é essa? Mantive a voz tranquila, como se estivesse falando sobre o tempo. Olhe, dona Sônia, eu já me divorciei do Igor. A senhora e eu não somos mais nada. Os cartões são de minha propriedade e tenho o direito de decidir quando parar de usá-los. Acho que a senhora e a Laís deveriam pagar a própria conta, não acha? Por que está me ligando? Pagar? Nós? Você não sabe quanto é? Quase 50 mil reais. Como a Laís e eu vamos ter tanto dinheiro vivo agora? Reative os cartões. Sabe onde estamos? Em Campos do Jordão. Está um frio de 10 graus. Fingi surpresa de propósito. Nossa, só 10 graus? Pois terão que se agasalhar bem, dona Sônia. Ouvi dizer que esse spa é muito caro. Com certeza não lhes faltam cobertores e edredons quentinhos, não é? A voz de Sônia ficou ainda mais aguda. Que cobertores? Que edredons o quê? Esses recepcionistas mal-educados nos expulsaram do quarto. Jogaram toda a nossa bagagem lá fora, no frio. Estou aqui tremendo na porta. Você é uma desalmada. Quer que a gente congele até a morte? Eu ouvia a voz esganiçada de Sônia pelo telefone e, ao fundo, os soluços de Laís. Imaginei a cena. As duas, com todas as suas roupas de grife, jogadas no meio do frio, tendo que abraçar suas malas, mortas de vergonha. Uma sensação de regozijo me invadiu. Dona Sônia, não quero que congelem até a morte. Só quero que a senhora e a Laís provem um pouco do que é perder tudo. Diz que sou desalmada? Deveria se perguntar quem foi o verdadeiro desalmado, quem esteve sugando meu sangue nos últimos 3 anos. Decidi não fazer mais rodeios. Tinha que deixá-la saber que eu sabia de tudo. Lembro-lhe, dona Sônia, que a quantia de dinheiro que vocês gastaram com meus cartões adicionais nestes 3 anos chega a quase 250 mil reais. A senhora diz que quero que congelem até a morte? Lembra da bolsa de mais de 30 mil reais que a Laís acabou de comprar? Lembra das centenas de reais em dinheiro que a senhora sacava para ir jogar no bingo? E o Igor, seu filho, meu ex-marido, gastou mais de 50 mil reais em presentes caríssimos para a amante dele, a Aline. Dona Sônia, pense bem. Quem quis congelar a minha vida com sua ganância e suas mentiras? Sônia ficou em silêncio. Ela não esperava que eu conhecesse cada detalhe. Laís também parou de chorar. O silêncio do outro lado da linha se prolongou até que Sônia gaguejou. O que você está dizendo? Você andou nos espionando? Não preciso espionar. Os extratos bancários são a prova mais clara. Dona Sônia, a senhora realmente achava que esta Jimena era tão estúpida a ponto de não perceber nada? Fiquei em silêncio porque ainda respeitava o casamento. Mas não é mais necessário. A senhora e a Laís deveriam ligar para o Igor para que ele resolva o pagamento. Com certeza ele se sentirá bastante impotente, porque a ele também não resta nenhum cartão adicional para usar. Além disso, não lhe resta muito dinheiro para comprar presentes para sua nova amante. Ele ainda terá que se preocupar em encontrar dinheiro para comprar uma passagem de ônibus de volta para São Paulo. Sorri levemente e acrescentei uma última frase. Que a senhora e a Laís tenham uma estadia inesquecível em Campos do Jordão, com seus 10 graus de temperatura. Desliguei e apaguei o celular novamente. Aquela chamada me deu uma satisfação absoluta. Eu havia declarado guerra oficialmente e vencido a primeira batalha. Esperaria que voltassem a São Paulo para enfrentá-los e reivindicar tudo o que era meu. Meu celular não parava de tocar, mas desta vez eu apenas olhava para a tela sem atender.
Desde que cancelei os cartões e falei com Sônia, sabia que o caos na família Sampaio estava apenas começando. Queria que eles experimentassem uma impotência e confusão absolutas antes de enfrentá-los diretamente. Liguei o celular, mas apenas para ler as mensagens. Uma avalanche de insultos, súplicas e ameaças de Igor, Laís e Sônia inundou minha tela. Laís: Jimena, você é uma pessoa horrível. Sabe quanta gente está nos olhando? Você nos deixou na rua em pleno frio? Não teme o karma? Igor: Jimena, reative os cartões da minha mãe e da Laís agora mesmo. Conversaremos depois. Não piore as coisas. Dinheiro se recupera, mas o afeto não. Li por cima, balançando a cabeça. Afeto. Quando essa família me demonstrou afeto? Só conheciam a ganância e o oportunismo. Decidi responder apenas a uma mensagem, a de Igor. Igor, nosso afeto acabou no momento em que você começou a me trair com a Aline. Só estou reivindicando meu dinheiro. Você tem razão. Dinheiro se recupera. Deveria dizer à sua mãe e à sua irmã para começarem a trabalhar para pagar a conta de Campos do Jordão. Nos vemos em São Paulo. Não respondi a mais nenhuma mensagem, apenas observava. O que eu queria era ver a humilhação deles, não ouvir desculpas ou ameaças sem sentido. Meia hora depois, Igor me ligou por um aplicativo de mensagens. Decidi atender para saber como estava a situação. A voz de Igor do outro lado soava rouca, cheia de ansiedade e pânico. Já não tinha aquele ar de falsa calma habitual. Jimena, escute. Minha mãe e a Laís estão detidas na sala de segurança do spa. Não as deixam ir embora se não pagarem. Pense na reputação da família Sampaio. Bebi um gole de água e respondi com calma. Senhor Igor, a reputação da família Sampaio foi jogada no lixo por sua mãe e sua irmã há muito tempo. A prova é aquela foto que a Laís postou nas redes sociais, se gabando de sua viagem de luxo. Elas estavam usando meu dinheiro para se divertir e você confirmou, curtindo a foto. Agora tem que arcar com as consequências de seus atos. Se serão detidas ou expulsas, é problema delas, não meu. Mas minha mãe está com muito frio. Ela diz que lá fora faz 10 graus e que toda a bagagem delas está jogada. As roupas de frio estão nas malas. A voz de Igor era quase uma súplica. Pois então você deveria comprar uma passagem de ônibus e ir para Campos do Jordão agora mesmo. Você é o filho e o irmão delas. Tem uma responsabilidade com elas. Se tem dinheiro para comprar presentes de R$50 mil para sua amante, com certeza também tem para comprar uma passagem e pagar a conta da sua mãe e da sua irmã. Ou você esqueceu que tem sua própria conta bancária? Minha conta. Não tenho tanto dinheiro. Você sabe quanto custa essa viagem? R$50 mil. Não tenho tanto dinheiro em espécie. Fingi surpresa. Nossa, só R$50 mil. Essa quantia não é nada comparada aos 250 mil que sua família gastou com meus cartões adicionais em 3 anos. Igor, você deveria ir se acostumando a pagar suas próprias despesas e a assumir suas responsabilidades. Assim é a vida real. Igor ficou em silêncio por um momento. Sabia que estava encurralado. Ele havia se acostumado demais a viver às minhas custas. Jimena, não me pressione. O que você fez é ilegal. Cancelar os cartões sem avisar e causar um prejuízo a outros não é permitido. Ele começou a me ameaçar. Soltei uma risada seca. Igor, já estou divorciada de você. Sou a titular da conta. Tenho o direito de cancelar os cartões. Além disso, o que fiz não é ilegal de forma alguma. Elas usaram meus cartões para pagar uma viagem de luxo injustificada, e o pagamento foi recusado. A culpa é delas. Podem me processar, mas eu apresentarei todos os extratos detalhados para provar que dilapidaram meu patrimônio durante o casamento. Quem você acha que ficará ridicularizado diante do juiz e da opinião pública? Igor estava completamente desarmado. Sabia que eu dizia a verdade. Todas as provas estavam contra ele. Ele havia se acostumado a viver sob minha proteção. E agora era incapaz de resolver os problemas que sua própria família havia causado.
Após desligar, recebi outra mensagem, desta vez da recepcionista do spa. Senhorita Jimena, a senhora Sônia e a senhorita Laís causaram um grande alvoroço, incomodando os outros hóspedes. A direção ordenou que a equipe de segurança as escoltasse para fora das instalações. Elas recolheram sua bagagem e estão sendo transportadas em um veículo de volta à cidade. No entanto, ainda não pagaram a fatura. Enviaremos uma notificação às autoridades competentes para resolver esta dívida. Obrigada por esclarecer a informação sobre os cartões. Respirei aliviada. O drama de Campos do Jordão havia terminado. Eu havia alcançado meu primeiro objetivo, a humilhação e a impotência da família Sampaio. Elas haviam suportado o frio, sido expulsas e, o mais importante, ficado ridicularizadas na frente de outros hóspedes ricos. Terminei meu café, preparando-me para o confronto direto em São Paulo. Sabia que Sônia e Laís voltariam naquela mesma noite ou na manhã seguinte. Elas não deixariam as coisas assim. Viriam à minha casa para gritar, chorar e suplicar. E eu, Jimena, estaria esperando por elas com uma pilha de faturas e uma determinação de aço. Se queriam uma guerra, a teriam. Mas desta vez, eu ditaria as regras do jogo. Disse a mim mesma que Campos do Jordão tinha sido apenas o aperitivo. São Paulo seria o verdadeiro campo de batalha. Naquela noite não consegui dormir, não por preocupação, mas pela emoção de ver meu plano se desenrolar com perfeição. Havia colocado o celular no silencioso, mas continuava olhando para a tela. Como esperado, as mensagens de insultos e ameaças de Sônia e Laís não paravam de chegar, mas eu apenas as lia por cima. Queria que experimentassem o cansaço, o pânico e a vergonha mais absolutos. Na manhã seguinte, enquanto regava os vasos de crisântemos amarelos na minha floricultura, o telefone voltou a tocar. Desta vez, era uma videochamada do número de Sônia. Esbocei um sorriso e decidi atender. Queria ver com meus próprios olhos seu estado lamentável depois de uma noite terrível em Campos do Jordão. A imagem que apareceu na tela quase me fez soltar uma gargalhada. Sônia, a mulher sempre impecável, vestida com sedas, agora tinha o cabelo desgrenhado, o rosto abatido e estava sentada em um canto escuro. Ao seu lado, Laís, em estado semelhante, abraçava uma das bolsas de grife que havia comprado com meu cartão. Jimena, finalmente você atende. Diga onde está agora mesmo. A voz de Sônia era rouca, carregada de cansaço e raiva. Segurei o celular e dei uma volta suave para mostrar a ela o ambiente luminoso e vibrante da minha floricultura. Olhe, dona Sônia, estou na minha floricultura. Flores de Jimena. Lembra, desfrutando de uma manhã fresca e perfumada em São Paulo. A senhora e a Laís já voltaram? Enfatizei cada palavra deliberadamente com um tom tão doce que chegava a ser irritante. Sônia gritou através do telefone, um som que atraiu a atenção de alguns pedestres. Não finja mais. Você sabe perfeitamente onde estou. Estou no aeroporto. Laís e eu tivemos que comprar passagens de avião só de ida ontem à noite para voltar para São Paulo. Sabe que tive que pedir dinheiro emprestado a todo mundo para comprá-las? Todos os meus cartões estão bloqueados. Você é uma desalmada. Queria nos congelar até a morte? Queria nos ver jogadas na rua? Deixei o celular sobre a mesa no viva-voz, enquanto continuava a podar as folhas murchas dos crisântemos. Dona Sônia, eu já disse que não sou tão má. Só estou reivindicando o que é justo. Acredito que o fato de a senhora e a Laís terem que comprar passagens de avião e pagar sua estadia é algo que qualquer adulto responsável faria, não? Por que me culpa? O dinheiro foi ganho por mim, e eu decido para onde ele vai. Decidir o quê? Esse dinheiro é um bem comum do casamento. Você não pode fazer isso, gritou Sônia. Parei de podar e olhei para a tela do celular. Bens comuns? Dona Sônia, a senhora tem razão. É o fruto do meu trabalho, e eu o compartilhei com a família do Igor. Mas permita-me perguntar, em que a senhora utilizou esses chamados bens comuns? Comecei a revelar cada detalhe, minha voz fria e decidida como uma sentença.
Revisei todos os seus gastos. O cartão que lhe dei não era para a senhora jogar milhares de reais em bingos clandestinos. O cartão não era para a Laís comprar uma bolsa de 30 mil reais para ostentar uma riqueza que não tem. E, acima de tudo, meu cartão não era para o Igor, seu filho, gastar mais de 50 mil reais em joias, roupas e o aluguel de um apartamento de luxo para sua amante, a Aline. Minha voz se tornou cada vez mais dura, fazendo Sônia ficar sem palavras. Seu rosto empalideceu. Laís, ao seu lado, baixou a cabeça. Dona Sônia, a senhora diz que sou má porque, ao cancelar os cartões, tiveram que passar frio a 10 graus. Mas sabe que o dinheiro que sua família me sugou nestes 3 anos chega a quase 250 mil reais? Com esse dinheiro, eu poderia comprar um pequeno apartamento na periferia de São Paulo ou abrir mais 2 filiais da minha floricultura. Vocês congelaram meu futuro e minha confiança com sua ganância sem fundo. Sônia tentou responder, mas suas palavras já não tinham a mesma força. Você mente. Eu não jogo tanto. E a Laís só comprou uma bolsa. Você está me difamando. Difamando? Dona Sônia? Os extratos bancários são uma prova irrefutável. Guardei tudo, desde os recibos das casas de jogo até a nota fiscal da bolsa da Laís e a da compra do anel de diamantes para a Aline. Tenho tudo preparado. Não a estou ligando para discutir, mas para que saiba que eu sei de tudo. Olhei diretamente para a câmera com um olhar afiado. Escute-me. A senhora e a Laís voltem para casa. Esperarei que a senhora e o Igor venham à minha casa aqui em São Paulo. Mostrarei com seus próprios olhos esta grossa pasta de faturas. Só tenho uma exigência. Devolvam-me todo o meu dinheiro. Laís interveio com voz magoada. Jimena, como pode me tratar assim? Sou sua cunhada. Cunhada. Laís, alguma vez você me considerou sua cunhada? Por acaso uma verdadeira cunhada se gabaria nas redes sociais da infidelidade e do divórcio de sua cunhada? Alguma vez você me respeitou em vez de ver meu cartão como seu caixa eletrônico pessoal? Não falemos mais de parentescos. Entre sua família e eu, não resta mais nada. Não lhes dei oportunidade de dizer mais nada. Dona Sônia, esperarei a senhora e o Igor em casa. É melhor que venham preparados com o dinheiro para falar comigo. Dou a vocês uma única oportunidade para resolver isso amigavelmente. Desliguei a chamada de forma taxativa. Não queria ouvir mais desculpas nem ameaças. O propósito da chamada havia sido cumprido. Demonstrar-lhes que eu não era nenhuma boba e que estava preparada para uma batalha legal. Respirei fundo, sentindo-me mais leve do que nunca. Sabia que a batalha maior aconteceria em São Paulo, quando chegassem carregados de raiva e vergonha para me enfrentar. Tinha todas as provas prontas para derrotar sua ganância. Olhei pela janela da loja, o sol brilhando em São Paulo. Minha nova vida, cheia de liberdade e autonomia, havia começado de verdade. Eu morava em um apartamento alugado no bairro dos Jardins, em São Paulo. Aluguei-o depois de me casar como um refúgio privado, mas logo se tornou meu esconderijo da intromissão e das imposições da família do meu marido. Agora, este apartamento era meu principal campo de batalha. Exatamente às 3 da tarde daquele dia, enquanto eu organizava os documentos do divórcio e os extratos bancários, a campainha tocou repetidamente, acompanhada de fortes batidas na porta. Não precisei olhar pelo olho mágico para saber quem era. Somente a família Sampaio poderia aparecer na casa de alguém de uma maneira tão agressiva e mal educada. Com calma, vesti uma roupa de casa decente e fui abrir. Na minha frente estava o trio de sempre: Igor, Sônia e Laís. Igor tinha o rosto abatido, provavelmente por ter tido que gerenciar todo o desastre de Campos do Jordão. Sônia e Laís ainda refletiam a raiva e o rancor de sua viagem fracassada. Embora tivessem trocado de roupa, o esgotamento era evidente em seus rostos. Jimena, então você se atreve a abrir? Mal me viu, Sônia se lançou sobre mim tentando me agarrar pelo braço, mas dei um passo para trás para me esquivar. Dona Sônia, Igor, esta é minha casa. Claro que abro a porta, mas sinto muito.
Igor e eu já estamos divorciados, então não os convido a entrar. Se tem algo a dizer, por favor, falemos aqui. Mantive uma distância segura, bloqueando a entrada. Sônia não se deu por vencida e começou sua atuação. Meu Deus, cuidei desta nora por 3 anos. E agora ela me vira as costas, rouba todo o nosso dinheiro, bloqueia nossos cartões e faz com que toda a minha família seja humilhada em Campos do Jordão. Agora quer nos colocar na rua. Ela começou a chorar aos gritos, deixando-se cair no chão no corredor do prédio. O corredor, um lugar de passagem para muitas famílias jovens que valorizavam a tranquilidade, tornou-se o centro das atenções. O espetáculo de Sônia, sentada no chão chorando a plenos pulmões, atraiu imediatamente os olhares dos vizinhos. Laís sentou-se ao seu lado, juntando-se ao choro de forma patética. A Jimena é muito má. Ela destruiu minha reputação. As pessoas me olham com desprezo. Você tem que me devolver minha honra. Igor, de pé ao lado delas, vermelho de vergonha, tentava levantá-la sem sucesso. Mãe, chega! Já estamos em um prédio. Não faça um escândalo. Observei a cena com o coração gelado. Já havia presenciado muitas vezes esses choros e esses dramas nos últimos 3 anos. Sempre usavam as lágrimas e o assédio para me dobrar. Mas desta vez, não. Eu estava preparada. Estendi a mão para dentro de casa e peguei uma pasta grossa, cheia de extratos bancários e faturas detalhadas. Segurei-a com as 2 mãos e saí para o corredor. Todos os olhares curiosos dos vizinhos se concentraram em mim e na família Sampaio sentada no chão. Parei em frente a Sônia e Laís, que continuavam chorando. Desculpem todos pelo barulho, disse em um tom alto o suficiente para que os vizinhos me ouvissem. Não é minha intenção incomodar, mas a família do meu ex-marido está reivindicando algo que não lhes pertence. Olhei diretamente para Sônia. Dona Sônia, a senhora e a Laís dizem que eu cortei a fonte de dinheiro e que por isso estão sofrendo, certo? Acham que sou uma pessoa gananciosa e cruel? Sem esperar resposta, deixei a pasta cair no chão com um gesto decidido. Plaf! A pasta grossa, com centenas de faturas e extratos, se espalhou pelo corredor. Um silêncio repentino tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo sussurro do papel. Aí está, Dona Sônia, Igor, Laís e todos os presentes. Apontei para a pilha de papéis. Vejam, durante 3 anos de casamento, a família Sampaio utilizou 11 dos meus cartões adicionais para financiar seu luxuoso estilo de vida. Sônia e Laís pararam de chorar, levantando a cabeça para olhar os papéis espalhados a seus pés. A humilhação era evidente em seus rostos. Elas não esperavam que eu agisse de uma maneira tão pública e contundente. Continuei sem hesitar. Aqui dentro estão todas as provas de como a senhorita Laís comprou uma bolsa de 30 mil reais para sair com suas amigas. Estão todos os recibos dos saques em dinheiro da senhora Sônia nos bingos que costuma frequentar. E estão todas as faturas dos presentes caros que o senhor Igor Sampaio comprou para sua amante, a Aline. Abaixei-me e peguei um extrato com o maior gasto do mês marcado em vermelho. Para ser exata, só o gasto através dos meus cartões adicionais nestes 3 anos chega a 250 mil reais. Todo esse dinheiro é fruto do meu trabalho na floricultura. Trabalhei duro para que tivessem uma vida confortável, e eles me traíram e se aproveitaram de mim. Olhei para os vizinhos, cujos rostos mostravam compaixão. Então, digam-me todos, quem é o parasita? Quem é o cruel? Fiz bem ou mal em cancelar seus cartões e obrigá-los a pagar pela própria vida? Igor se aproximou, tentando recolher os papéis para esconder as provas, mas já era tarde demais. Eu havia dito alto e claro, e havia muitas testemunhas. Jimena, para com isso. Você está humilhando minha família, disse Igor cerrando os dentes. Soltei uma risada seca. Humilhando? A verdade é a verdade, Igor. Você e sua família se humilharam com sua própria ganância. Eu só trouxe a verdade à tona. Sônia se levantou, apontando para mim. Você se atreve a me envergonhar aqui? Não vou te perdoar.
Dona Sônia, pode ser que a senhora não me perdoe, mas eu vou processar a senhora e o Igor por apropriação indébita e estelionato se não me devolverem meu dinheiro. Repliquei com firmeza. Eu havia transformado o drama deles em minha vingança pública. Havia usado a verdade e as provas para esmagar sua falsidade na frente de todo mundo. Agora, meus vizinhos sabiam de tudo. Eu não era a vilã, mas a vítima da ganância deles. Entrei em casa, peguei um envelope que já tinha preparado e o joguei para Igor. Aqui dentro está o resumo dos gastos e minha cobrança de dívida. Igor, você e sua família têm que me devolver um total de R$350 mil. Esse valor inclui os R$250 mil de gastos dos cartões e os R$100 mil do presente de casamento que a senhora Sônia se apropriou. Dou a vocês 3 dias para resolver isso. Se não, apresentarei uma queixa no fórum. Agora, por favor, vão embora. Este corredor não é um palco para as peças de teatro de vocês. Bati a porta com força, deixando a família Sampaio de pé entre a pilha de papéis, com o rosto pálido de vergonha e medo. Após bater a porta, ainda podia ouvir o alvoroço, as discussões e os murmúrios dos vizinhos do lado de fora. Sabia que aquele era o momento em que a família Sampaio enfrentava a dura realidade. Sua ganância havia sido exposta publicamente. Sentei-me no sofá com as mãos ainda frias pelo contato com a pasta de extratos. R$250 mil. Uma soma enorme, o fruto do meu trabalho que a família do meu ex-marido havia esbanjado sem piedade por 3 anos. Não me doía o dinheiro, doía-me o esforço e a confiança desperdiçada. Meia hora depois, tudo voltou à calma. Soube que eles tinham ido embora, levando consigo a humilhação e a vergonha. Não ousaram armar mais escândalo, porque todas as provas estavam contra eles. Naquela noite, não consegui dormir. Decidi repassar em detalhe cada um dos grandes gastos que eles haviam feito. Abri o arquivo e examinei os gastos de Sônia. Minha ex-sogra sempre se apresentou como uma mulher moral e econômica, reclamando constantemente dos preços, mas na realidade era uma jogadora compulsiva. Os documentos mostravam claramente que o cartão de Sônia havia sido usado para sacar mais de R$50 mil em dinheiro em caixas eletrônicos próximos a casas de jogo durante os 3 anos. Isso sem contar as pequenas transferências para amigos que eu sabia que eram agiotas ou donos desses locais. Usava meu dinheiro para alimentar seu vício em jogo. Depois, Laís, a cunhada que sempre se gabava de ser uma moça de boa família. Os documentos detalhavam suas compras de luxo, bolsas da Louis Vuitton e Gucci, sapatos e cosméticos de alta gama. No total, seus gastos superavam os R$100 mil. A bolsa que ela exibiu em Campos do Jordão, avaliada em R$30 mil, ela havia comprado apenas 2 semanas antes de eu assinar o divórcio. Tratava meu dinheiro como se crescesse em árvores. E, finalmente, Igor, meu ex-marido. Os documentos mostravam que ele havia gastado mais de R$50 mil em um anel de diamantes, um relógio caro e o aluguel de um pequeno apartamento de luxo para Aline, sua amante. Dizia que eram despesas de representação, dinheiro de clientes, mas tudo provinha do cartão adicional que eu lhe havia fornecido. Usava o dinheiro de sua esposa para sustentar sua amante. Olhei para a soma total, R$250 mil. Respirei fundo. Os fatos eram claros e irrefutáveis. Não eram apenas gananciosos, eram estelionatários sofisticados. Na manhã seguinte, Igor me ligou. Sua voz já não tinha arrogância, mas cansaço e medo. Jimena, acalme-se. Sei que minha família errou, mas R$350 mil é muito dinheiro. Não podemos conseguir tudo isso de imediato. Acho que deveríamos sentar para conversar sobre como resolver isso. Como resolver, Igor? Repliquei. A única solução é que vocês me devolvam o dinheiro. Dei a você e a sua família 3 dias. Hoje é o 2º. Não procure desculpas para adiar. Tenho todas as provas. Se formos a julgamento, será muito pior para a reputação da sua família. Igor ficou em silêncio. Estava calculando. Sei que posso devolver uma parte,
Mas minha mãe não tem dinheiro. Laís também não. Já gastou tudo. Você não poderia ser um pouco compreensiva? Compreensiva? Soltei uma risada amarga. Igor, nestes 3 anos, quantas vezes vocês foram compreensivos comigo? Você, sua mãe e sua irmã. Esvaziaram meus bolsos sem piscar. Não sou uma instituição de caridade. Você tem que assumir a responsabilidade pelo que sua família fez. Diga à sua mãe para vender algumas de suas joias ou a casa em que vive. Ou terão que começar a trabalhar para pagar a dívida aos poucos. Eu estava decidida a não ceder. Eles tinham que sentir o preço de sua ganância. Igor, esses 250 mil reais são só os gastos. A outra quantia que sua família deve pagar. Igor ficou confuso. Que outra quantia? Os 100 mil reais do presente de casamento que a senhora Sônia se apropriou para comprar um apartamento para a Laís. Quero recuperar isso também. No total, 350 mil reais. O silêncio de Igor se prolongou até que ele exclamou. O quê? 100 mil reais do presente de casamento? Do que você está falando? Esse dinheiro era para organizar o casamento. Minha mãe o usou para comprar as joias, os preparativos. Sabia que ele estava tentando negar, mas eu estava preparada para essa mentira. Igor, se você se lembra ou não, não me importa. O que importa são as provas. Vou lhe mostrar a prova mais clara dessa fraude. Naquela tarde, decidi marcar um encontro com Igor e Sônia em uma cafeteria pública. Queria que a conversa acontecesse em um lugar movimentado, para que não pudessem recorrer à agressividade ou ao vitimismo. Cheguei cedo com outra pasta de documentos, ainda mais grossa. Não continha apenas as provas dos 250 mil reais gastos, mas também as dos 100 mil do presente de casamento. Igor e Sônia chegaram com aparência tensa e cansada. Igor tentava manter a compostura, enquanto Sônia me olhava com ressentimento. Laís não se atreveu a vir, provavelmente por medo de ser humilhada novamente. Jimena, explique-me isso do presente de casamento. Já é excessivo você reivindicar 250 mil. Mas agora adiciona mais 100 mil, disse Igor, tentando tomar a iniciativa. Sônia interveio desafiadora. Exato. Esse dinheiro eu recebi para cuidar de tudo do casamento. Usei para comprar o ouro, as joias e até o carro que você comprou para ir trabalhar. É absurdo você reivindicar isso. Sorri. Um sorriso sem calor. Dona Sônia, a senhora não tem vergonha de mentir assim. Acho que deveria ser sincera na frente do seu filho. Já sei que a senhora e o Igor têm me enganado com o dinheiro, e não quero prolongar mais isso. Abri a pasta e tirei 2 documentos-chave. O comprovante da transferência bancária de 100 mil reais e um contrato de compra e venda de um apartamento. Coloquei os 2 papéis sobre a mesa e os deslizei em direção a Igor. Olhe, Igor, estes 100 mil reais foram o presente de casamento que minha família me deu. Depois, eu os transferi para a conta da sua mãe para que ela cuidasse de tudo. Você diz que ela usou para as joias e o carro, certo? Apontei para o contrato de compra e venda. Este é o contrato de compra e venda de um apartamento em Moema, no nome da Laís. A data da assinatura é uma semana depois que eu transferi os 100 mil reais para a sua mãe, e o primeiro pagamento coincide curiosamente com essa mesma quantia. Aí está, dona Sônia. Tanto Igor quanto Sônia se inclinaram para olhar os documentos. Seus rostos mudaram imediatamente, do desafio ao horror. Sônia gaguejou. Não, não é assim. Eu só peguei emprestado, depois devolvi em dinheiro. Cruzei os braços e neguei com a cabeça. Emprestado? Se foi um empréstimo, por que não disse nada para mim nem para o Igor? Além disso, revisei todas as transações da minha conta. Não há nenhuma transferência de volta da conta da sua mãe para a minha, dona Sônia. A senhora não só me enganou, como se aproveitou do meu afeto para comprar um apartamento para sua filha. Igor olhou para a mãe com fúria. Mãe, o que você fez? Você realmente usou o dinheiro do presente de casamento para comprar um apartamento para a Laís? Você não me disse nada. A mentira de Sônia havia sido descoberta na frente de seu próprio filho.
Ela havia se apropriado do presente de casamento, o dinheiro que minha família me deu para começar minha nova vida, e o havia usado para beneficiar sua filha. Igor, não conte para o seu pai. A mamãe só queria que a Laís tivesse um lugar estável para viver, suplicou Sônia. Dona Sônia, o que a senhora quer fazer é problema seu, mas não vou permitir que roube meu patrimônio de uma forma tão descarada. Reivindico os R$ 250.000 de despesas e os 100 mil do presente de casamento. No total, R$ 350.000. Nem um centavo a menos. Nesse exato momento, vi um grupo de pessoas entrar na cafeteria. Eram minha mãe, meu tio, minha tia e meu primo. Eu os havia chamado para virem aqui. A aparição da minha família pegou Igor e Sônia completamente de surpresa. Minha mãe, Helena, uma mulher astuta e firme, sempre foi meu maior apoio. Ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro e olhou diretamente para Sônia e Igor. Boa tarde, Sônia. Olá, Igor. Viemos como a família da Jimena. Já ouvimos toda a história. Sônia tentou manter a calma. Ora, Helena, aqui veio. Este é um assunto de família. Nós resolveremos. Minha mãe soltou uma risada irônica. Assunto de família, Sônia. Desde o momento em que você se apropriou do presente de casamento da minha filha para comprar um apartamento para a sua, você quebrou qualquer laço familiar. Até quando pensa em continuar enganando minha filha? Minha mãe tirou de sua bolsa outro extrato bancário. Uma cópia da transferência dos R$ 100.000 da minha conta para a de Sônia, certificada pelo banco. Esta é a prova irrefutável de que a Jimena transferiu R$ 100.000 como presente de casamento. Eu mesma, como mãe da Jimena, fui testemunha dessa transação. Você diz que usou esse dinheiro para o casamento, mas na realidade, usou para comprar um apartamento para a Laís. Minha mãe passou o extrato para meu tio ver. Meu tio Gustavo é um advogado aposentado. Meu primo André trabalha em uma grande empresa. A presença deles dava mais peso às minhas palavras. Meu tio assentiu com voz séria. Dona Sônia, apropriar-se do patrimônio da Jimena para seu benefício pessoal é um crime grave. Não só temos a prova da transferência, mas também a do contrato de compra e venda do apartamento da sua filha. Isso constitui um crime de apropriação indébita. Sônia desmoronou. Não esperava que minha família estivesse tão preparada e agisse com tanta contundência. Ela se virou para Igor com um olhar suplicante. Igor, diga alguma coisa. Igor, com o rosto pálido, olhou fixamente para a mãe. Não podia acreditar que sua própria mãe fosse capaz de mentir de uma forma tão descarada. Ela não só havia me enganado, mas também a ele. Mãe, diga-me a verdade. Você usou o dinheiro do presente de casamento para comprar o apartamento para a Laís? Perguntou Igor com uma profunda decepção na voz. Sônia baixou a cabeça, sem ousar olhar para o filho nos olhos. Ela havia sido completamente desmascarada. Minha mãe continuou com voz autoritária. Sônia, não viemos discutir, mas proteger nossa filha. A Jimena foi indulgente demais. Você e o Igor se aproveitaram da bondade dela para explorá-la por 3 anos. Agora é a hora de pagar. Meu tio acrescentou. Já consultamos um advogado. Se você e o Igor não pagarem a totalidade da dívida de R$ 350.000 em 3 dias, a Jimena apresentará uma queixa formal no fórum. Nesse caso, não só serão obrigados a pagar a dívida com juros, como a reputação e a honra de sua família serão gravemente afetadas. Minha família havia vindo para demonstrar à família Sampaio que eu, Jimena, não estava sozinha e que tinha um sólido respaldo legal. A unidade e a transparência da minha família eram a arma mais poderosa contra a ganância e as mentiras deles. Igor e Sônia não ousaram dizer mais uma palavra. Haviam sido derrotados na mesa de negociações. Depois que minha família apresentou a prova irrefutável da apropriação do presente de casamento, o ambiente na cafeteria se tornou sufocante. Igor e Sônia haviam perdido completamente sua arrogância inicial. Olhei diretamente para Igor, o ex-marido que me havia traído, e para Sônia, a sogra que me havia enganado.
Igor, Dona Sônia. Tudo está muito claro. Não quero ouvir mais desculpas. Fiquei em silêncio por tempo demais e dei a vocês uma oportunidade, mas não souberam apreciá-la. Tirei um documento impresso, a notificação oficial da dívida. Este é o resumo final. R$ 250 mil de gastos esbanjados com os cartões adicionais e R$ 100 mil do presente de casamento apropriado indevidamente. Total. R$ 350 mil. Já estou divorciada de você. Nossa relação financeira terminou. Você e sua mãe são responsáveis por me devolver a totalidade desta quantia. Igor mordeu o lábio com o rosto cheio de desespero. Gimena, R$ 350 mil é demais. Como vamos pagar tudo em 3 dias? Esse é um problema de vocês. Não me importa. Podem vender o apartamento da Laís, vender o carro ou pedir um empréstimo. É o preço que tem que pagar por sua ganância. Lembra do que eu disse? Dei a vocês um ultimato de 3 dias a partir das 3 da tarde de ontem. Minha mãe interveio com voz firme. Igor, se quiserem resolver isso amigavelmente e conservar um mínimo de dignidade, tem que pagar. Senão, minha filha entrará com uma ação. Então, não só serão obrigados a pagar a dívida, mas também as custas judiciais e os juros gerados desde o divórcio. Além disso, toda a verdade sobre o engano, a apropriação, o jogo e a infidelidade de sua família se tornará pública perante a lei e a sociedade. Meu tio acrescentou uma advertência. E qualquer tentativa de falsificar documentos ou se desfazer de bens durante este tempo só piorará a situação. Dona Sônia, se a senhora e o Igor têm essa intenção, já temos um plano de contingência. Vi como os olhares de Igor e Sônia se cruzaram, cheios de pânico. Sabiam que estavam à beira do colapso total. Igor, peça a Gimena que nos dê um desconto. Não tenho dinheiro para pagar, suplicou Sônia. Nenhum centavo a menos. Dona Sônia, quando usou meu dinheiro para comprar um apartamento para a Laís, pensou em reduzir um pouco sua ganância? Agora não há mais negociação possível, afirmei com veemência. Entreguei a notificação da dívida a Igor. Ele a pegou a contragosto. Digo pela última vez, R$ 350 mil. Amanhã, às 23h59, se eu não tiver recebido a notificação de pagamento, apresentarei oficialmente a queixa no Fórum de São Paulo, junto com todas as provas que coletei. Levantei-me, e minha família também. Agora, se me dão licença, tenho que voltar para a floricultura. Não quero perder mais tempo com gente em quem não se pode confiar. Saímos da cafeteria, deixando Igor e Sônia mergulhados no desespero e no medo. Sabia que, daquele momento até o dia seguinte, passariam as horas mais angustiantes de suas vidas. Após o ultimato, sabia que deveria tomar precauções extras. A família Sampaio, especialmente Laís, era imprudente e estava cega pelo dinheiro. Voltei para a floricultura e me concentrei no trabalho. A Flores de Gimena era meu patrimônio, meu esforço. Tinha que protegê-lo a todo custo. Sabia que, entre as provas que guardava, alguns dos documentos mais importantes sobre os grandes gastos de Laís estavam no meu cofre pessoal na loja. Eu havia considerado todas as possibilidades. Laís certamente tentaria destruir as provas para fugir de sua responsabilidade. Naquela tarde, decidi colocar meu plano de contingência em ação. Contratei uma equipe técnica para instalar câmeras ocultas de alta tecnologia, focadas na área do cofre e na porta dos fundos da loja. Também troquei a fechadura da porta dos fundos por uma eletrônica com alarme, mas deixei deliberadamente uma aparência falsa de fechadura mecânica normal e fácil de arrombar. Às 9 da noite, o sistema estava instalado. Verifiquei o sinal e as notificações de movimento. Tudo funcionava. Saí da loja às 7, dizendo à minha funcionária que estaria fora por alguns dias por assuntos pessoais. Queria criar a oportunidade perfeita para que Laís agisse, tal como eu havia previsto. Às 11 da noite, recebi um alerta das câmeras de segurança. Laís havia entrado na minha floricultura. Estava vestida de escuro, com máscara e uma pequena alavanca.
Dirigiu-se diretamente para a parte de trás, onde estava meu cofre. Sentada em frente ao monitor do meu computador, observei cada um de seus movimentos com o coração frio como gelo. O desespero e a ganância a haviam transformado em uma ladra. Laís olhou ao redor, viu a fechadura aparentemente normal e respirou aliviada. Usou sua ferramenta para forçá-la, mas... Claro, a fechadura eletrônica que eu havia instalado não era tão fácil de quebrar. Depois de um tempo forçando, finalmente conseguiu abrir a porta e deslizou para dentro. Texto adaptado. Ela foi direto para o meu escritório. A luz de sua lanterna iluminou o cofre escondido em um canto. Ela começou a usar um pé de cabra para forçá-lo. Laís pensava que todas as provas estavam ali. Não sabia que eu já havia tirado todos os documentos originais e que o que restava no cofre eram apenas cópias sem importância, junto com um pequeno dispositivo de localização e gravação. Liguei para o Igor. Igor, onde você está? Sabe o que sua irmã está fazendo? Perguntei com a voz monótona. A voz de Igor soou alarmada. Jimena, do que você está falando? Eu não sei. Não precisa saber. Estou vendo as câmeras de segurança agora mesmo. Sua querida irmã Laís está arrombando meu cofre na floricultura com um pé de cabra. Está tentando roubar e destruir provas para evitar pagar a dívida de R$350 mil, Igor. Igor ficou em silêncio por um longo tempo. Impossível. Você está me difamando. Difamando? Quer ver. Vou te enviar o vídeo dela forçando o cofre agora mesmo. Você acha que se eu chamar a polícia agora, ela não será pega em flagrante com as provas e as ferramentas do crime? Não esperei sua resposta e lhe enviei o vídeo ao vivo. Igor, eu dei à sua família a oportunidade de resolver isso amigavelmente, mas você e sua irmã escolheram o caminho do crime. Te dou 10 minutos para dizer a ela que saia daí imediatamente. Se não, chamarei a polícia. Desliguei e apaguei o monitor. Eu tinha a prova definitiva, a tentativa de furto de Laís. Esta prova não só me ajudaria a recuperar meu dinheiro, mas me permitiria cortar completamente qualquer vínculo e responsabilidade moral com a família Sampaio. Passaram-se 10 minutos. Decidi chamar a polícia imediatamente. Queria registrar o boletim de ocorrência na manhã seguinte com o vídeo, as mensagens e os extratos para que o caso ficasse registrado formalmente e não houvesse espaço para súplicas noturnas. Queria que a própria família Sampaio levasse Laís à delegacia. Isso seria muito mais humilhante para eles. Na manhã seguinte, reuni todas as provas. O vídeo da invasão de Laís, a mensagem de aviso que enviei a Igor, os extratos dos grandes gastos com a assinatura de Laís e minha queixa. Às 9 em ponto, entrei na delegacia do bairro e prestei queixa contra Laís por tentativa de furto. Pouco depois, meu telefone tocou. Era Igor. Jimena, o que você fez? Você teve a coragem de denunciar a Laís? Minha mãe está muito doente. Você é a ex-nora dela. Como pode ser tão cruel? Cruel, eu, Igor. Quem foi o cruel que usou meu dinheiro para sustentar a amante? Quem foi a cruel que usou o dinheiro do meu presente de casamento para comprar um apartamento para a filha? Sou cruel por proteger meu patrimônio? Igor, eu dei uma oportunidade à sua família, mas Laís escolheu cometer um crime. Agora, só estou seguindo a lei. Dei a ele o endereço da delegacia onde havia feito a denúncia. 1 hora depois, Igor, Sônia e Laís apareceram na delegacia com o rosto pálido. Sônia, ao me ver, tentou se lançar sobre mim para me insultar, mas Igor a deteve. Jimena, sua descarada! Quer colocar minha filha na cadeia? Gritou Sônia. Um policial se aproximou com seriedade. Por favor, senhora, mantenha a compostura. Isto é uma delegacia, não um lugar para resolver disputas pessoais. Senhorita Jimena e família da senhorita Laís, passem para a sala. Na sala, apresentei todas as provas. O boletim de ocorrência, o vídeo que mostrava claramente Laís forçando a fechadura e o cofre, e as provas de que sua intenção era destruir as evidências da dívida de R$350 mil. Laís,
Diante das provas irrefutáveis, desmoronou. Não ousava me olhar. Eu só queria recuperar meus papéis. Gaguejou. O policial disse com frieza. Estes bens estão no nome da senhorita Jimena. A senhora não tem o direito de entrar sem permissão e levá-los. Sua ação constitui crime de tentativa de furto. Por sorte, nada foi subtraído, mas o ato é claro. Sônia e Igor tentaram defendê-la. Seu policial, minha filha só foi impulsiva. Não sabia o que estava fazendo. Por favor, perdoe-a desta vez, choramingou Sônia. Seu policial, a senhorita Jimena está tentando prejudicar minha família. Ela nos cobra uma dívida pouco clara. Tentou desviar a atenção, Igor. Apresentei os extratos detalhados e a cobrança da dívida. Seu policial, só estou reivindicando meu dinheiro. Esta soma de R$350 mil é respaldada por faturas e documentos. A invasão da senhorita Laís foi para destruir as provas de sua dívida e fugir de sua responsabilidade civil. Finalmente, após revisar todas as provas, a polícia concluiu que a ação de Laís era um crime. No entanto, por ser a primeira vez e não ter causado danos materiais, seria sancionada com uma multa administrativa muito elevada por tentativa de furto e perturbação da ordem. Laís teve que aceitar a sanção e se comprometer publicamente a não reincidir. Sônia e Igor tiveram que pagar a multa imediatamente. Ao sair da delegacia, Sônia e Igor me olharam com um ódio profundo. Jimena, guarde bem minhas palavras. Nunca vou te perdoar, disse Sônia cerrando os dentes. Olhei diretamente para ela. Dona Sônia, não preciso do seu perdão. Só preciso que me devolva meus R$350 mil. Se não o fizer, vou processá-la. A multa da Laís é só uma pequena lição. Sabia que havia ganhado uma grande batalha nesta guerra. Havia usado a lei para punir sua ganância e sua imprudência. Eles foram punidos pela polícia. Sua moral estava no lixo. E a dívida de R$350 mil continuava pendendo sobre suas cabeças. O prazo para pagar a dívida havia expirado. E claro, a família Sampaio não havia pago nenhum centavo. Eu sabia perfeitamente que eles não tinham a capacidade de conseguir essa soma tão rápido, mas o que eu precisava era da recusa deles para iniciar a próxima fase do meu plano. Apresentei a ação no Fórum Cível. Ao mesmo tempo, comecei a executar meu golpe final, um golpe de misericórdia na reputação de Igor. Aline, sua amante, havia recebido mais de R$75 mil em presentes caros dele. Tudo pago com meu dinheiro. Ela havia ajudado a destruir minha família e eu não a deixaria em paz. Investiguei e encontrei Gabriel, o marido de Aline. Era um jovem empresário com uma família e uma carreira estáveis. Aline estava enganando o marido com Igor. Marquei um encontro com Gabriel em uma cafeteria discreta. Levei provas não só da infidelidade, mas também dos gastos de Igor com Aline. Olá, Gabriel. Sou Jimena, a ex-esposa de Igor Sampaio. Não vim para causar problemas, mas para te contar uma verdade sobre sua mulher, Aline. A Gabriel era um homem tranquilo, mas seus olhos mostravam cautela. Não sei do que a senhora está falando. Minha esposa e o senhor Sampaio são apenas sócios. Deslizei uma pequena pasta em sua direção. Continha fotos de Igor e Aline em lugares privados, mensagens carinhosas entre eles e, o mais importante, os extratos dos gastos do meu cartão. Gabriel, olhe, sua mulher e meu ex-marido ni são sócios. São amantes. Meu ex-marido gastou mais de R$75 mil em presentes, aluguéis e para sustentar sua mulher nos últimos 6 meses. Todo esse dinheiro é fruto do meu trabalho. Eu me divorciei do Igor, mas não posso permitir que sua mulher, Aline, se beneficie da destruição da minha família. Gabriel folheou as fotos e as faturas. Seu rosto foi ficando vermelho de raiva. Ele ficou olhando para a fatura do anel de diamantes que Igor havia comprado para Aline. É verdade, R$75 mil. Ela teve a coragem de me enganar. Assenti. Gabriel, não tenho por que mentir.
as provas são claras. Não estou te mostrando isso para provocar, mas porque quero justiça. Aline se aproveitou da estupidez do meu marido e do meu dinheiro. Ela tem que pagar por seus atos. Gabriel se levantou, apertando os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não disse nada, mas eu soube que sua raiva havia chegado ao limite. Obrigado, Jimena. Já sei o que tenho que fazer. Naquela mesma tarde, Gabriel agiu. Não foi procurar Aline, mas foi diretamente ao bairro da família Sampaio. Acompanhado de alguns amigos, ele parou em frente à casa deles e desmascarou publicamente Igor. Igor Sampaio, aparece aí! Você tem coragem de ter um caso com a minha mulher, de me enganar? Usou o dinheiro da sua ex-esposa para sustentar a minha? Sai e dá a cara! Os gritos de Gabriel atraíram toda a vizinhança. Igor, que estava em casa, saiu aterrorizado. Gabriel, o que você está fazendo? Por que veio fazer esse escândalo? Igor tremia. Gabriel jogou um maço de fotos e faturas na cara dele. Escândalo! Você é quem destruiu a minha família. Você é um homem desprezível. Não só é infiel, como usa o dinheiro da sua ex-mulher para bancar sua amante. Você é um parasita. O bairro todo estava em choque. A reputação da família Sampaio foi pisoteada sem piedade. Sônia e Laís saíram tentando colocar Igor para dentro de casa, mas Gabriel não desistiu. Minha vingança havia chegado ao seu ponto alto. Eu não só os havia processado pela dívida e denunciado à polícia, mas agora Igor era humilhado publicamente pelo marido de sua amante. A família Sampaio estava mergulhada no caos e na vergonha. Enquanto Igor e sua família tentavam acalmar Gabriel, um táxi parou bruscamente em frente à casa. Aline, a bela amante, desceu. Já não tinha o aspecto sedutor das fotos. Seu rosto estava cheio de pânico e raiva. Ao ver Gabriel, seu marido e Igor se enfrentando, percebeu que a situação havia saído de controle. Ela se aproximou e, sem dirigir uma palavra a Gabriel, encarou diretamente Igor. Igor, que diabos você está fazendo? Por que não resolveu isso? Você me prometeu que se divorciaria da Jimena e se casaria comigo. E agora? Fez meu marido me descobrir e eu perdi toda a minha moral. Aline não defendeu Igor, mas exigiu uma indenização. Igor, estive ao seu lado, sendo sua sombra por 6 meses. Agora tudo desmoronou. Você tem que me compensar pela minha juventude e minha honra perdidas. Preciso de R$ 150.000. Igor, Sônia, Gabriel e todos os vizinhos ficaram perplexos. Igor a olhava com a boca aberta, sem poder acreditar no que ouvia. Aline, o que você está dizendo? R$ 150.000? De onde vou tirar tanto dinheiro? Já gastei mais de 75.000 em você? Gritou Igor. 75.000? Isso foram só presentinhos sem importância. Você acha que minha honra vale 4 bugigangas? Se não me der os 150.000, vou te denunciar por se aproveitar de mim e direi a todo mundo que você é um covarde que vive do dinheiro da ex-mulher, ameaçou Aline. Gabriel, ao ouvir sua mulher exigir uma indenização de Igor, sentiu-se completamente decepcionado. Percebeu a natureza gananciosa e desavergonhada de Aline. Aline, e ainda por cima você se atreve a pedir dinheiro? Você é infiel, me enganou. E agora tem a cara de pau de vir aqui exigir dinheiro de quem destruiu a família de outra pessoa? Não se atreva a colocar os pés na minha casa de novo, rugiu Gabriel. Ele se virou para Igor com um olhar cheio de desprezo. Igor, o dinheiro que você gastou com a minha mulher, não vou te cobrar. Mas te aviso, se chegar perto dela de novo, não te deixarei em paz. Você e sua família já estão pagando o preço desta infidelidade. Gabriel foi embora, deixando Aline e a família Sampaio no meio do caos. Aline, ao ver que Gabriel ia embora, agarrou-se ao braço de Igor. Igor, e agora? Meu marido vai se divorciar de mim. O que eu vou fazer? Você tem que me pagar. Igor desmoronou por completo. Havia perdido a amante, não tinha dinheiro
e arrastava uma dívida enorme, tanto com sua ex-mulher quanto com sua amante. R$ 150 mil? Você está louca! Eu não tenho! Gritou Igor. Sônia olhou para Aline com ódio. Suma daqui, sua vagabunda! Você destruiu minha família! Não tenho direito de pedir dinheiro ao meu filho. A cena de Igor, acuado pela amante, insultado pela futura sogra e humilhado na frente dos vizinhos, tornou-se uma farsa patética. A família Sampaio estava mergulhada no caos absoluto. Eu, Jimena, havia presenciado tudo de longe, sem necessidade de intervir, sendo testemunha deste ato de justiça poética. Sabia que nada mais poderia salvar a honra e a vida da família Sampaio. Após a humilhação pública por parte de Gabriel e a cobrança de Aline, a família Sampaio ficou destroçada e isolada. Os vizinhos os olhavam com desprezo. Enfrentando a dívida de R$ 350 mil e meu processo, Igor e Sônia tentaram uma última cartada suja. Uma manhã, recebi uma carta do advogado de Igor. Anexa, vinha uma nota promissória escrita à mão que dizia que eu, Jimena, devia a Igor e Sônia R$ 70 mil, com uma assinatura minha falsificada. Eles haviam falsificado esta nota na esperança de descontar essa quantia da dívida total que tinham que me pagar. Soltei uma risada seca ao ver a nota falsa. Eles ainda achavam que eu era tão fácil de enganar. Imediatamente levei o documento ao Instituto de Criminalística para solicitar uma perícia grafotécnica. Sabia perfeitamente que minha assinatura não era fácil de falsificar e que este ato seria outro golpe mortal para eles. Uma semana depois, recebi o laudo pericial. O resultado era claro. A assinatura na nota promissória era falsa. Não corresponde à da senhorita Jimena. Enviei imediatamente o laudo ao advogado de Igor com uma mensagem. Igor e sua mãe adicionaram à sua lista o crime de falsificação de documentos para apropriação indébita. Adicionarei esta prova ao processo. Igor e Sônia entraram em pânico ao saber que eu havia solicitado uma perícia. Sabiam que já não tinham escapatória. Era o momento do meu golpe final, o isolamento do clã familiar. A família Sampaio era uma família grande e tradicional. Eu havia compilado todas as provas. O vício em jogo de Sônia, a tentativa de furto de Laís, a infidelidade de Igor e a falsificação da nota promissória. Redigi um e-mail anexando todas as provas. O vídeo de Laís forçando o cofre, o laudo pericial da assinatura falsa, os extratos dos gastos com o jogo de Sônia e as faturas dos presentes de Igor à sua amante. Enviei o e-mail para o grupo da família Sampaio no WhatsApp, que incluía avós, tios, primos e outros parentes. O assunto do e-mail era: a verdade sobre a ganância e as mentiras da família de Igor Sampaio e a dívida de R$ 350 mil que deve ser paga. O grupo do WhatsApp explodiu instantaneamente. Uma avalanche de mensagens de indignação dos parentes inundou o grupo. Sônia, você se atreve a falsificar uma nota promissória e a jogar? Você envergonhou toda a família, escreveu uma tia. Igor, você é um miserável. Não só é infiel, como usa o dinheiro da sua ex-mulher. Cortarei toda a relação com você, disse um tio. Laís, você não tem vergonha? A família toda vivendo às custas da Jimena e agora tenta roubar? Não aceitamos gente como vocês nesta família, comentou um primo. Em questão de horas, recebi uma mensagem de Igor. Jimena, o que você fez? Você destruiu minha família. Todo mundo cortou relações com a gente. Você é muito cruel. Não respondi. Meu objetivo havia sido cumprido. A família Sampaio não só estava endividada comigo e punida pela lei, mas agora estava completamente isolada de seu último apoio, sua própria família. Haviam perdido toda a sua honra e seu respaldo. Eu havia ganhado a guerra por completo. Passou-se um ano desde que enviei aquele e-mail que desmascarou a família Sampaio. Todo o contato entre eles e eu cessou por completo. O processo judicial segue seu curso, mas sei que estão completamente arruinados, tentando como podem pagar a dívida.
Minha vida mudou por completo. Com minhas economias e o apoio da minha família, expandi meu negócio. A rede de floriculturas Flores de Jimena passou de uma pequena loja para ter 3 filiais de sucesso em São Paulo. Já não tenho que me preocupar com cartões adicionais que esvaziam minha conta. Cada real que ganho é fruto do meu esforço. Mas o mais importante é que encontrei a paz e a verdadeira felicidade. Tenho uma relação maravilhosa com Matheus. Ele é arquiteto, um homem maduro, atencioso e, o mais importante, me quer por quem eu sou, não pelo meu dinheiro nem pela minha generosidade. Ele conhece toda a história do meu antigo casamento e sempre me apoiou em cada decisão. Jimena, este fim de semana vamos ao CEAGESP ver as flores novas. O que acha? Ouvi dizer que chegou uma hortênsia importada belíssima, disse Matheus enquanto me ajudava a revisar a contabilidade. Sorri. Claro que sim. Sua companhia é o melhor de tudo. Preciso ver bem esse lote de hortênsias antes de levá-las para a nova loja. No sábado de manhã, Matheus e eu fomos ao maior mercado de flores da cidade. O lugar estava lotado de gente, barulho de negociações, carrinhos e o aroma de todo tipo de flores. Enquanto eu revisava a qualidade de um lote de rosas de estufa, vi uma figura familiar carregando sacos pesados. Fiquei paralisada. Era Igor. Já não tinha aquele ar elegante, nem vestia roupa de marca. Agora, usava uma camiseta desbotada e um jeans rasgado, encharcado de suor. Trabalhava como carregador, um trabalho braçal que antes sempre havia desprezado. Matheus notou que eu havia parado. Jimena, o que foi? Este lote não é bom? Neguei com a cabeça e apontei para Igor. Matheus, olha aquele homem carregando sacos. É o Igor, meu ex-marido. Matheus franziu a testa, olhou para Igor com surpresa, mas logo sua expressão se tornou serena. Igor também pareceu me reconhecer. Deixou o saco cair e me olhou fixamente. Em seus olhos já não havia arrogância nem ameaças, apenas sofrimento, cansaço e vergonha. Nesse momento, ouvi uma voz familiar apregoando. Verdura fresquinha! A selga da horta, R$ 5 o maço. Virei-me. A mulher que estava agachada junto a uma cesta de verduras, com a roupa manchada de terra, era Sônia, minha ex-sogra, a que se autodenominava uma dama. Agora, vendia verduras no mercado. Seu rosto estava envelhecido, cheio de rugas, sem vestígio de sua antiga altivez. E não estavam sozinhos. Na barraca ao lado, ajudando a mãe, estava Laís, a cunhada sempre impecável que me desprezava. Agora, de cabeça baixa, ajudava a mãe a pesar as verduras. Toda a família Sampaio tinha que ganhar a vida com o trabalho manual, fazendo os serviços mais duros para sobreviver e pagar suas dívidas. O karma havia chegado. Sônia reconheceu a mim e a Matheus. Não se atreveu a me olhar diretamente e se virou. Laís baixou a cabeça ainda mais, como se quisesse que a terra a engolisse. Sabia que não devia fazer um escândalo, mas havia algo que eu precisava esclarecer para fechar todas as feridas. Aproximei-me de sua barraca. Matheus pegou suavemente minha mão em sinal de apoio. Boa tarde, dona Sônia. Igor, Laís, disse com a voz tranquila. Igor respondeu a contragosto. Jimena. Sônia permaneceu em silêncio, com as mãos trêmulas, enquanto embrulhava um maço de verduras. Continuei com uma voz alta o suficiente, mas firme. Não vim para vê-los sofrer. Vim para lembrá-los da última parcela da dívida. Igor levantou a cabeça com o olhar cheio de preocupação. A última parcela é de R$ 8.500. Meu advogado já informou ao de vocês. Segundo o acordo, vocês têm que pagar tudo antes do fim do mês. Igor suspirou, sua voz carregada de impotência e arrependimento. Eu sei. Vamos dar um jeito. Vamos pagar tudo. Sinto muito, Jimena. Eu já não precisava desse pedido de desculpas. Só precisava que me devolvessem meu dinheiro por completo. Uma vez que paguem esses R$ 8.500, tudo entre a família Sampaio e eu terá terminado. Não quero mais nenhum tipo de vínculo. Olhei para Sônia e Laís pela última vez.
Dona Sônia, Laís, o dinheiro, a honra e a felicidade a gente mesmo constrói. Uma vez vocês tiveram tudo, mas perderam pela ganância. Virei-me e fui embora sem olhar para trás. Mateus se aproximou e apertou minha mão. Gimena, tudo terminou. Você agiu muito bem. Sorri, sentindo uma paz total em meu interior. Eu havia recuperado a justiça, meu patrimônio e, o mais importante, havia renascido das cinzas do meu antigo casamento. Eu, Gimena, havia me libertado por completo da sombra do engano e da ganância. Já não era a esposa fácil de manipular, mas uma empresária de sucesso, autônoma e feliz ao lado do homem que amava. Minha vida, a partir de agora, só teria flores e dias ensolarados. Ao ver Igor suando enquanto carregava sacos e Sônia vendendo verduras, trêmula, no mercado, entendi uma coisa. A ganância sem limites, por mais bem disfarçada que esteja, sempre leva ao fracasso mais humilhante. Recuperei meus 350 mil reais, mas a lição que aprendi foi muito mais valiosa. O valor de uma mulher não reside no dinheiro que ela dá, mas em sua autonomia e firmeza para se defender. A Gimena de antes havia morrido. Só restava uma versão de mim mais forte, pronta para abraçar uma nova felicidade.